Você vai entender que prescrição é realmente um assunto que exige prática, mas se você estudar com a pessoa certa, você vai realmente conseguir acertar a questão. Então, a questão que caiu na segunda fase da OAB é a seguinte, eu vou colocar aqui a legenda para você. Júlio é processado pelos crimes de latrocínio. Então, Júlio é processado pelos crimes de latrocínio e associação criminosa. Então, o fato praticado por Júlio é latrocínio e associação criminosa. O latrocínio tem a pena de 20 a 30 anos, a pena máxima de 30 anos, então prescreve em 20 anos. E a associação criminosa tem a pena de 1 a 3 anos, o que nos interessa é a pena máxima, 3 anos, jogando na tabela do 109 do artigo do Código Penal, nós sabemos que a pena de 3 anos prescreve em 8 anos. Então, nós temos 2 crimes, latrocínio, que prescreve em 20 anos, associação criminosa, que prescreve em 8 anos. Como que eu fiz para saber isso? Pega a pena máxima de cada crime, joga na tabela do artigo 109 e eu terei o prazo prescricional. Muito tranquilo isso. Ele praticou o crime em concurso material, mais de uma conduta, mais de um crime. O crime foi praticado em julho de 2010, então o fato criminoso, ele ocorreu em julho de 2010. O problema não fala aqui a data exata, fala somente o mês, julho de 2010. Quando ele constava com 19 anos de idade. Então, Júlio, o autor do fato criminoso, ele tinha 19 anos de idade. Aqui tem um assunto importante, porque se o sujeito é menor de 21 anos na data do fato criminoso, ou maior de 70 anos na data da sentença, segundo o artigo 115 do Código Penal, o prazo prescricional corre pela metade. E é importante destacar que esse artigo 115 do Código Penal, ele é aplicado a todos os tipos de prescrição, diferentemente daquele aumento do prazo prescricional que existe para o reincidente, que está previsto na parte final do artigo 110 do Código Penal. Lá no artigo 110 do Código Penal, o aumento do prazo prescricional para o reincidente só se aplica à prescrição da pretensão executória. Esse prazo prescricional reduzido pela metade, destacado no artigo 115 do Código Penal, ele é aplicado a todas as hipóteses de prescrição, seja a prescrição da pretensão punitiva, seja a prescrição da pretensão executória, seja a prescrição da pretensão punitiva pela pena em aplicado ou pela pena em concreto. Pela pena em concreto, retroativa e intercorrente. Tranquilo? Então, com 19, a denúncia é recebida em 4/8/2012. Então, em 4/8/2012, nós temos a primeira causa de interrupção da prescrição, que é o recebimento da denúncia. Observe que o oferecimento da denúncia não interrompe a prescrição. Então, aconteceu o fato criminoso, a prescrição começa a correr e a primeira causa de interrupção do prazo prescricional é a decisão judicial de recebimento da denúncia. O oferecimento da denúncia não tem qualquer importância para fins de interrupção da prescrição. O que interrompe a prescrição é a decisão judicial de recebimento da denúncia. Então, a denúncia é recebida em 4/8/2012 e em 8 de maio de 2013, 8 de maio de 2013, é publicada a sentença penal condenatória. Então, sentença penal condenatória. Essa sentença penal condenatória condenou o réu a 22 anos de reclusão, no total de 22 anos de reclusão, sendo 20 anos pelo latrocínio, então, pelo latrocínio, 20 anos, e 2 anos pela associação criminosa. Vejam, por que a sentença individualizou a pena de cada um dos crimes? Porque foram 2 crimes. Havendo concurso material, as penas serão somadas, porque no concurso material aplica-se o que se chama de cúmulo material das penas. As penas serão somadas, mas o juiz, para somar as penas, ele tem que individualizar a pena em relação a cada um dos crimes.
Então, ele faz a individualização da pena em relação ao latrocínio. Com a individualização da pena do crime de latrocínio, ele chegou a 20 anos. Fez todo aquele critério trifásico, pena base, circunstâncias atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição da pena. Depois dele fazer toda a individualização da pena, ele chegou à conclusão que a pena do latrocínio é de 20 anos. E depois ele fez a individualização da pena em relação ao crime de associação criminosa. Fez também toda a individualização da pena, chegou ao critério trifásico, pena base, circunstâncias atenuantes e agravantes, causas de aumento e causas de diminuição da pena. Chegou à conclusão que a associação criminosa deveria ter a pena de 2 anos. E condenou ao total, somando a pena de latrocínio com a pena de associação criminosa, chegou ao total de 22 anos. A pena total foi de 22 anos. Mas nós sabemos que, para fins de prescrição, a prescrição deve correr individualmente em relação a cada um dos crimes. Então, para fins de prescrição, você não usa os 22 anos. Você usa os 20 anos do latrocínio e usa os 2 anos da associação criminosa e faz a contagem prescricional de cada um dos crimes individualmente, ok? Você não pega os 22 anos, você vai pegar cada uma das penas individualmente. A acusação deixa transitar em julgado em 18 de maio de 2013. Então, continuou. Em 18 de maio de 2013, houve o trânsito em julgado para o MP ou para a acusação. Neste caso, para o MP, porque a ação penal pública é incondicionada e quem entrou com a ação penal foi o Ministério Público. Então, a acusação deixa transitar em julgado em 18 de maio de 2013, mas a defesa recorre em 22 de maio de 2013. A defesa recorre em 22 de maio de 2013. Defesa recorre. Então vejam que aqui a gente não tem ainda o trânsito em julgado em definitivo. A gente tem o trânsito em julgado para a acusação, mas não temos ainda o trânsito em julgado em definitivo. Sendo que até a data de hoje, 25 de 8 de 2015, até 25 de 8 de 2015, né? 25 de 8 de 2015, não há ainda informações a respeito da decisão do tribunal no que diz respeito ao recurso da defesa. Houve prescrição? Se sim, quando que se deu e qual espécie? Se não, por que e quando se dará? Então vamos lá. Aqui a gente já tem o pressuposto para analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada. Por quê? Porque nós temos uma sentença penal condenatória aplicando uma pena em concreto, e nós temos o trânsito em julgado para o MP. Então, nós temos essa dobradinha. Sentença penal condenatória, fixando uma pena em concreto para o acusado, e nós temos trânsito em julgado para o MP. Significa dizer que a pena de 20 anos para o latrocínio e de 2 anos para a associação criminosa, essas penas não poderão ser aumentadas. Por quê? Porque já transitou em julgado para a acusação. Aqui, somente quem recorreu foi a defesa. E quando a defesa recorre, a pena nunca poderá ser aumentada através de um recurso apresentado exclusivamente pela defesa. Então, nós já temos aqui todos os requisitos para analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada. Mas antes disso, vamos verificar se houve prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. Pela pena em abstrato, eu tenho latrocínio, que prescreve em 20, associação criminosa, que prescreve em 8. Em razão do fato dele ser menor de 21 anos na data do fato criminoso, nós temos prescrição pela metade, então o latrocínio prescreverá em 10 anos e a associação criminosa terá o prazo prescricional fixado em 4 anos. E aí nós vamos ver se em relação a esses intervalos em que tem um marco interruptivo, se houve o transcurso de mais de 4 anos ou mais de 10 anos, né? Do fato criminoso até aqui, o fato é de julho de 2010 até agosto de 2012, julho de 2010 a agosto de 2012, não houve mais de 4 anos, nem houve mais de 10 anos. Aqui também não houve, então eu posso dizer que também daqui até aqui também não houve 4 anos. Então não há
prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. E como eu já tenho o requisito para analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, pela pena aplicada, porque eu já tenho pena aplicada e já tenho trânsito em julgado para acusação, eu vou analisar agora se houve prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada. Vou analisar primeiro o latrocínio e depois vou analisar a associação criminosa. Então, latrocínio, o prazo prescricional é em 20 anos, em abstrato. A pena que foi de 20 anos prescreve em 20 anos, correndo pela metade em razão do artigo 115 do Código Penal, vai prescrever em 10 anos. Não houve 10 anos daqui até aqui e nem daqui até aqui. E nem daqui até aqui. Então, não há prescrição para o crime de latrocínio. Agora eu preciso analisar o outro crime, que é o crime de associação criminosa. Associação criminosa, a pena é de 2 anos. 2 anos. Eu vou olhar no artigo 109 do Código Penal quanto tempo que prescreve a pena de 2 anos. E ao olhar ao artigo 109 do Código Penal, eu chego à conclusão que em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano, ou não excede a 2. Então, prescreve em 4 anos, segundo o artigo 109. Então, 2 anos, segundo o artigo 109 do Código Penal, prescreve em 4 anos. Só que existe aqui o fato dele ser menor de 19 anos na data do fato. Então, isso significa dizer que vai trazer o prazo prescricional para 2 anos para o crime de associação criminosa. Então, 2 anos de prescrição. Eu vou ver se existe, então, prescrição de prazo de 2 anos. 4/8/2012 a 8 de maio de 2013. Aqui não houve prescrição, né, do recebimento da denúncia à sentença penal condenatória, não transcorreram mais de 2 anos. E eu vou ver da sentença penal condenatória até o dia de hoje, né? Até o dia que o problema traz, em que estamos no momento atual e o tribunal até hoje não analisou o recurso da defesa. E nós vamos ver que de 8 de maio de 2013 a 25 de agosto de 2015, transcorreu, sim, mais de 2 anos. E quando que aconteceu o transcurso desse prazo? Dia 7 de maio de 2015, às 24 horas. Por que 7 de maio? Um dia antes, né, porque o dia do início conta para fins de prescrição, mesmo mês, 2 anos após. Então, a prescrição ocorreu daqui até os dias atuais. Se a prescrição ela ocorreu da sentença para frente, significa dizer que eu tenho a prescrição intercorrente. Então, houve aqui a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada intercorrente somente para o crime de associação criminosa. Em relação ao crime de latrocínio, não houve prescrição. A prescrição aqui em abstrato não aconteceu, mas a prescrição em concreto aconteceu porque, analisando a pena aplicada, levando-se em consideração o 115 do Código Penal, que reduz o prazo pela metade para aquele sujeito que praticou o crime, e quando ele praticou o crime, ele tinha menos de 21 anos de idade. Então, o prazo prescricional corre pela metade. Eu joguei 2 anos na tabela do 109, o prazo prescricional é de 4 anos, como ele é menor de 21 anos, o prazo prescricional veio para 2 anos. Daqui até aqui, que é o momento atual e que ainda não há decisão a respeito do recurso interposto pela defesa, eu posso identificar que houve prescrição da sentença penal condenatória para frente. Então, trata-se aqui de prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada intercorrente ou superveniente, que aconteceu no dia 7 de maio de 2015, às 24 horas. Eu espero que eu tenha colaborado para os seus estudos de direito penal. Se você estiver gostando dos vídeos que estamos colocando no canal, considere a possibilidade de se inscrever neste canal, partilhar os vídeos colocados aqui com os amigos e também é muito importante que você comente a respeito das aulas que eu estou dando aqui para que o canal cresça e chegue cada vez mais a mais pessoas. Eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público,
dou aula de direito penal há mais de 20 anos e estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Fique com Deus e em paz.